Começa mais uma edição do Quindim em Debate. Eu sou Fábio Costa e eu te convido para debater os assuntos de interesse público, não apenas, é claro, da arte e da cultura independente, como também de políticas culturais e gerais, as áreas do ativismo, da economia criativa e solidária, empreendedorismo, educação, saúde e cidadania. O assunto do programa de hoje é a cena musical independente de Pelotas. Você continua com a gente, porque vamos começar o programa agora. Participe enviando suas sugestões de pauta, críticas e mensagens para o nosso Facebook, Quindim Cultural, por e-mail quindimculturalpel@gmail.com ou ainda pelo nosso WhatsApp, o número 999744063. Vale lembrar que o Quindim Debate, assim como todo o trabalho de mídia independente do Quindim Cultural, tem a parceria dos seguintes apoiadores culturais. Começamos com a Quebra-Mar, que ela é referência em qualidade, em atendimento, vestuário e produtos de surf skate. Também tem espaço para artistas mostrarem seu trabalho, local amplo para shows e eventos, aberto das 9 da manhã às 7 da noite. Rua 15 de novembro, número 569, telefone 3227-1270, e-mail quebramarpel@gmail.com. Também você confere mais informações através do Facebook Quebra-Mar Pelotas e a Revistaria São Francisco. Lá você encontra diversas revistas, jornais, mangás, livros e muitas outras publicações da modalidade Escudo Geek, que é a modalidade dos quadrinhos. Há espaço também para artistas mostrarem a sua arte, a sua marca. Confira as novidades indo ao endereço na Rua Gonçalves Chaves, 2810 Loja 1, dentro do Supermercado Nacional. Mais informações na página do Facebook Revistaria São Francisco Pelotas ou através do celular 991-566981. E para debater a cena musical independente de Pelotas, está conosco aqui o músico Rogers Lemes, que é integrante das bandas Dona Diná, Believing e a Quintal de Sinhá. Isso. Três bandas aí importantes da cidade, e ele prontamente aceitou o nosso convite para conversar conosco e debater a cena musical da cidade. E já aproveito para te agradecer, Rogers, por ter aceito o nosso convite e a gente debater aqui um pouco sobre a cena musical da cidade. Eu que agradeço o convite, Fábio, mais uma vez, né? A gente junto aqui, dando um olá para o pessoal das redes aí. Muito importante esse debate, né? Felizmente eu tive e tenho, né, a oportunidade de conhecer e trabalhar com essa galera aí aqui da cidade, bandas de uma raiz profunda daqui do movimento que já vem muito antes até das próprias bandas terem nascido e estarem perpetuando esse trabalho aí. Então, para mim muito interessante poder estar nesse nicho, né, que é o nicho que eu sempre vivi, o nicho artístico, desde a minha cidade, que é Uruguaiana. Depois vim para cá, segui sempre nessa caminhada, também estudando música, e isso fez com que eu pudesse ter contato com essas galeras, né, e estar interagindo hoje, tendo essa oportunidade de trabalhar. Também acompanho alguns outros artistas aí, como freelancer, né, e a própria Priscila Olavo também, que é uma grande amiga aí, grande intérprete, também é uma que eu estou sempre acompanhando, estou sempre com ela para lá e para cá viajando, claro, e fazendo pocket shows. É isso aí, estamos aí no movimento, então é um prazer estar participando, agradecer por dar a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. E como é que tu vês aí, Rogers, a cena musical atualmente em Pelotas, pelo que tu vivencia, e essa questão assim de várias vertentes culturais estarem aí sendo valorizadas, sendo mostradas, e ter uma galera que se une e também ao mesmo tempo que trabalha forte para mostrar o seu trabalho, mas ao mesmo tempo de forma independente, alguns com incentivos do própria cultura, outros não, mas que mesmo assim seguem, persistem, não desistem. Como é que tu vê esse cenário atualmente? Atualmente eu vejo, a gente acaba sendo afetado, obviamente, por em termos gerais, assim, Sim, tudo que está acontecendo no nosso país, né, em grandes proporções tem afetado diretamente a área da cultura, a área das artes, a própria área da educação, que também é um meio que eu trabalho muito, né, porque eu estudo para ser educador musical, então eu estou sempre na escola, estou sempre no centro social, estou sempre atuando nesse meio. E como cena assim, musical, cultural de Pelotas, eu vejo um grande movimento da parte das bandas mesmo, assim, a maioria das bandas ou dos artistas, né, o pessoal que pega junto, que vai atrás,
né? Eu não vejo muita abertura, se fosse falar, a gente até tem conversado, é um tema que está muito em alta e toda vez que a gente vai nas rádios aí, seja com a Believe, com a Diná, Quintal, né? A gente sempre acaba conversando sobre isso, que é o lance de abertura das casas, né, de Pelotas. Não tem espaços, não se criam espaços de contratação de trabalho autoral. Não tem muita procura, justamente pelo afunilamento do mercado, né? Essa coisa mais clichê que começa a focar sempre nas mesmas coisas. No sertanejo, no pagode, ou às vezes até nessas músicas ditas mercadológicas. Não é nem por estilo, nem vamos por estilo, é bem isso. Sim, uma música, mas também influencia. Com certeza, o estilo influencia, né? Às vezes por ser mais dançante, não, que nem a gente fala, não que a gente não goste de um ou de outro, né? Cada um tem a opção de se relacionar e trocar a musicalidade com o estilo que quiser, aprender e ensinar também ali dentro, né? Mas com certeza esse afunilamento, que não é culpa dos artistas em si, mas do mercado, da maneira que o mercado funciona, porque o mercado, a gente sabe que não dá para viver de amor, então a gente tem que ganhar uma grana para viver, e o mercado acaba focando no que dá mais grana, né? E isso acaba tirando o espaço daquilo que é autêntico, daquilo que é novo, daquilo que está surgindo aí. Pelotas tem uma cena artisticamente muito forte, assim, o rap é muito forte, tem várias bandas de reggae, o estilo underground no geral, assim, é bem fortalecido, o rock também, já foi mais forte na cidade, mas as bandas ainda seguem com força, mas o que eu digo mais forte, já teve mais espaço, né, para isso funcionar. Então eu vejo um movimento da galera em si, assim, eu vejo pouca abertura das casas, por esse foco principal no que acaba lucrando mais e que acaba sendo um fato, pelo que está sendo mais consumido, né? Claro. Mas é isso aí, eu vejo a movimentação da galera, os eventos de rua também, piquenique cultural, sofá na rua. Que vai ter uma edição agora domingo. Exatamente, mandar um salve para essa galera que está sempre apoiando diversas bandas, diversos trabalhos aqui, teatro também, e tô vendo também muita galera das artes visuais se movimentando, né? Tanto o grafite quanto galera dentro das próprias galerias. Estamos aqui no Daniel Belor agora, que é um espaço de arte também, onde eu já pude também vir em muitos eventos. Então a cena é isso aí, cara. A cena, eu acho que a galera que faz a cena mesmo poderia ter mais apoio, tá ligado? Tá legal porque a galera se movimenta, mas com certeza se viesse mais gente junto aí, a cena ia crescer cada vez mais e dar mais oportunidade para novos artistas. Então, maravilha. Falamos um pouco do teu trabalho dentro dessas bandas, da Diná, da Believe, da Quintal de Sinhá, que são bandas fantásticas, que têm um trabalho autoral muito vasto, muito interessante. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar vocês em várias ocasiões, em vários shows, em vários lançamentos de disco. E é muito interessante porque vocês têm uma linguagem muito própria, muito interessante, muito peculiar, assim, que a gente não vê em outros grupos. Conta pra nós um pouco do teu trabalho dentro dessas bandas e um pouquinho dessa contribuição que as bandas dão para a cena da cidade. Cara, como eu falei no começo, fiz uma breve, já tinha entrado um pouco nesse assunto, né? Sim. É uma honra, assim, e um grande aprendizado poder estar com essa galera aí participando, aprendendo e também podendo somar com o que eu já trago, né? E a cada dia a gente vai absorvendo. Cara, é muito legal como tudo aconteceu, porque primeiro acabou acontecendo de eu ser convidado para arranjar e ajudar na direção musical do primeiro disco do Freda, né? Sim, e foi dali que nasceu o Quintal de Sinhá. A gente nem era uma banda ainda, era Eduardo Freda e banda, né? Era uma mistura, ainda não existia a palavra e nem o conceito da Quintal de Sinhá como um todo, assim. Era algo muito mais, era um iniciante pequeno. Exato, não, e nasceu assim, também foi de um projeto que a galera aí do Outro Sul, Caboclo e Betinho, tinham aprovado na época, e eles apoiaram alguns artistas da cidade. Dija gravou disco, né? O Dija Vaz, mandar um salve pra ele também, grande artista, importante na cena aí de Pelotas, parceiro também, né? Teve outros artistas que eu não conheço, que não conhecia, e alguns até hoje eu não. A de Amaré, acho que também gravou um disco nessa mesma época. Infelizmente não conheci o trabalho dela assim. Eu troquei uma ideia rápida com ela algumas vezes lá pela Radicom, porque ela circulava muito na Radicom, mas foram vezes, assim, em seguida ela já adoeceu e faleceu, então foi bem rápido quando aconteceu, né? Isso. Enfim, e daí nesse projeto aí entrou o disco do Quintal, né? Que não era Quintal ainda na época. E a gente teve mais ou menos um mês para formar a banda
um mês e pouco, assim, para formar a banda, ensaiar, arranjar e fazer tudo para gravar um disco ao vivo. O que foi um grande desafio, porque se for pensar assim, quem é que grava um disco ao vivo? Pensa nas bandas, né? São bandas que tocam 5, 10 anos juntos, na sua maioria. E a gente estava nascendo e já com a responsa de pegar um disco ao vivo. Né? E daí acabou foi um grande prazer e o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. Ficou um baita disco, um baita trabalho, a gente saiu muito feliz. Né? Gravamos lá no João Gilberto, né? Que é uma casa já há muito tempo em movimento também na cena da cidade. E dali acabaram surgindo outros projetos. A galera da Believe foi assistir o show, até tô com a camisa da banda aqui. Da firma. Vim com a camisa da firma, né? A gente brinca, né? Isso. E a galera assistiu o show. 2 dos guris acho que estavam lá, se não me engano, na época era o Pedro e o Christian, acho que foram assistir. E gostaram do meu trabalho. E aí já perguntaram pro Dudu, né? Já tinha aquele link que o Dudu também já cantava na Believe, né? Nessa época. Então, como os guris já tocavam... Era o vocalista, então. Ele era o vocalista já. E aí os guris foram lá e já chamaram ele, gostamos do trabalho daquele cara, o Vato tem contato. E aí, quando veio, já me convidaram para entrar e já entrei na Believe também. Importante lembrar que essas bandas, assim como a própria Dona Diná, cumprem um papel cultural muito forte na cidade, um papel de resistência, um papel de identidade, né? O Quintal de Sinhá é muito importante levantar a questão da cultura negra, que é o foco do trabalho do Quintal. Que nem a galera pergunta o que da identidade, né? É samba ou é o World Music, né? E eu digo assim, cara, não é nenhum dos dois, nem outros, é uma mistura de vários estilos. E o que acaba nos identificando é o lance de trabalhar com a cultura afro, né? Com essa relação Brasil e África. É fantástica essa parte identitária, essa parte cultural tão expressada musicalmente, né? Pelos instrumentos e tal. Exatamente. E a gente ainda faz toda uma questão de que o Dudu, a gente faz o que? A gente acaba se tornando pesquisadores da cultura afro-brasileira no geral, principalmente Pelotas, Rio Grande do Sul, é claro. E através dessas pesquisas e através dos fatos, a gente acaba não cantando os fatos, mas né, no imaginário do Dudu lá surgem personagens e ele começa a contar a história dos personagens. E através da história dos personagens a gente consegue passear pela história de Pelotas, do Brasil. E isso é muito legal, cumprir um papel muito importante trazendo à tona essas questões que às vezes são bem escondidas, né? E aí também, depois desses 2 trabalhos, né, a Believing também... Uma banda aí que tem trabalho autoral muito forte, as letras de protesto, né? As letras, como a gente costuma dizer, são muito verdade pra gente, são consequências do nosso dia a dia, consequência dessa batalha babilônica que a gente diz, que a gente realmente está na cidade guerreando, né, cara? Isso aí é a sensação que quem vive correndo atrás sabe que a sensação é essa, que a gente somos grandes lutadores. E depois desse surgiu a Dona Diná, né, cara, que dispensa aí apresentações também. 10 anos de trajetória não é pouca coisa. Exatamente. Tá aí há muito tempo já representando a música brasileira. É uma banda que já não foca tanto no trabalho autoral, é um foco mais em releituras de grandes clássicos da música brasileira. E aí a gente pega esses sons, se apropria deles de alguma forma e vamos dizer que a gente digere, né? E acaba mandando eles pro mundo já numa outra roupagem, brinca um pouco com black music. E faz bastante parte da cena aí também, né, tocando em vários lugares alternativos da cidade e também muitos eventos particulares a gente acaba fazendo. O pessoal tem um carinho muito grande pela banda. Até pelo repertório de qualidade, um repertório variado, que muita gente se identifica, inclusive eu. E mas a gente procura escolher o repertório com muito carinho, assim, pra estar tocando coisas que a gente gosta também e acredita, sabe? Isso é muito importante. E o que tu diria, Roger, sobre o papel da música e da arte, já que tu comentaste da importância da identidade das bandas, da questão de protesto, da questão da resistência. Como é que tu vê o papel da arte, da música em geral, da arte em geral, enquanto meio de contestação ao momento político e social do país e entre outras questões, a questão da homofobia, a questão do racismo, a questão do machismo, né, que infelizmente ainda está entranhado na nossa sociedade. Como é que tu avalia o papel da música e da arte em geral nessa questão, ou nessas várias questões? Eu acredito que a arte, como em quase todo movimento, se tu estudar um pouco de história da arte ou história da música mesmo, né, claro, ela acaba sendo muito ligada ao movimento político, não necessariamente de maneira formal, ao assumir uma posição partidária, por exemplo,
mas uma questão de protesto mesmo, de perceber. O artista tem essa coisa de ser o cara que vai denunciar o que está acontecendo, que a gente não pode ficar calado, né? Então, acho que ela cumpre um importante papel nessa questão de levantar essas questões, né? Assim como quando o Quintal levanta a própria questão da cultura negra, não é apenas falar sobre cultura negra, né? É empoderamento, como a gente fala, né? De diversas minorias que são maioria na nossa sociedade, né? Ditas minorias caracterizadas assim, mas a gente sabe que não é bem dessa forma, né? Como tu falou. Então, acho que a gente cumpre um papel muito importante. Claro, cada artista com os seus vínculos, a sua postura, a sua maneira de assumir uma posição na sociedade, né? Mas que saiba que ao assumir isso, tu tem uma grande responsabilidade, porque o artista ele é formador de opinião. Sim. Querendo ou não, claro, em menores ou maiores proporções, né? Mas se um cara, por exemplo, vou dar um exemplo chulo, alguém mais famoso mundialmente, assim, sei lá, Beyoncé, da vida, que é uma diva aí do pop, né? Se ela diz uma coisa num dia, muita gente vai estar propagando aquilo segundos depois e vai se tornar uma grande coisa. A gente vai acabar também, em menores proporções, também influenciando o nosso nicho, né? Seja em Pelotas, na região ou no estado. Sim. Né? Agora tem a cena das meninas do rap, por exemplo, a Negra Lee, que já fazia isso, a própria Carol Conká e outras tantas que... A questão Tássia Reis, que também é uma menina que está fazendo um baita som. Né? A importância do empoderamento feminino em todas as vertentes musicais, inclusive nos estilos historicamente machistas, como o caso do rap, né? Sim. Então já o homem predominava, mas agora a mulherada está se apropriando do espaço e fazendo letras. Aqui então a gente pode exemplificar o exemplo da Bart. A Bart está vindo com força aí também, no baita movimento. Tem várias minas aí também participando, não só do rap em si, mas da cultura hip hop, né? Minas que são b-boys, tem minas aí trampando como DJ também, não necessariamente atrelada só ao black music ou ao rap, mas no geral, né? O movimento está crescendo muito, está sendo bonito de ver também. O rock com as gurias da Vectum. Certo. Não, o rock tá vindo com força. Bom, diversos estilos aí. O próprio reggae aqui na cidade não tem gente, mas conheço uma galera aí, a Daphne, né? A própria Faia lá de Porto Alegre, que é uma grande parceira nossa, inclusive participou, gravou todos os back vocals do primeiro disco da Believing ali, grande parceria. Resistência também, né? E as minas estão vindo com força, cara, e o negócio é apoiar cada vez mais, seja as minas, seja o movimento que estiver vindo com força, a gente tá ciente que a gente tem que pegar junto, porque só junto a gente vai conseguir começar a conscientizar mais as pessoas da importância desses assuntos, de serem encarados com seriedade, de serem levados a sério, da galera aceitar também, que nem a gente conversou antes, né, esse lance da gente começar a aceitar, né, o próprio lance do machismo, né, que está tão enraizado na gente, tão naturalizado, que é difícil. O primeiro passo é tu entender que existe, né, e o segundo passo tu te aceitar como machista, porque é uma luta diária. Não adianta dizer, eu sei do machismo, blá, mas tu não tá todo dia te policiando, né, por aquele comentário machista que tu fazia, aquela coisa que já foi, e que não é culpa de cada um em si, né, mas que cada um pode mudar, né, em si. Não é culpa de cada um, que eu digo isoladamente, porque a gente foi manipulado de uma forma muito escrachada, né. Os próprios programas mais sexualizados, onde mais objetizam o corpo da mulher, são os programas que passam sábado e domingo, que é quando a gurizada pequena está assistindo televisão em casa, entendeu? Por que passa sessão da tarde, dia de semana, que é os filmezinhos mais comuns, por exemplo. Eu faz anos que não assisto TV, mas sei que passa. E aí final de semana, no mesmo horário, onde podia passar uma coisa mais leve, passa um lance que fortalece essa cultura, né? Então, quando a gente pega a criança nessa idade, a gente mesmo passou por esse processo, ela não tem um poder de julgamento e de escolha, ela apenas aquilo é embutido na cabeça e na atitude e se torna natural, porque tu pega a criança onde ela ainda não formou uma questão de maturidade para tratar esses assuntos, né? E aí, então, é aí que entra o lance que eu falei, né, da batalha diária. Acho que como artista, como pessoa, é uma batalha diária. Tu tá se policiando com teus preconceitos, porque tu tá se policiando com as tuas atitudes excludentes,
porque vai acabar tendo, porque é uma coisa comum, que acaba se tornando natural no tempo da vida, infelizmente. E depois, quando tu vai amadurecendo e esses assuntos também vêm cada vez mais à tona, tu vai percebendo o quanto é necessário mexer em si mesmo para poder querer expressar alguma coisa, botar para fora alguma coisa. E é um processo, inclusive, difícil, não é fácil. Né? Exatamente. Fazer uma autocrítica, mudar em si mesmo e mostrar e dar um exemplo. Exatamente. É isso aí. E quais outros artistas da cena musical que tu pode citar para nós, que tu admiras, assim, que tu destacaria pra gente, que não só são importantes na tua formação, mas que de alguma forma te influenciam? Não, pode ser até colegas ali das bandas, mas outros que tu já tivesse a oportunidade de conviver e tocar junto e que tu não abre mão de falar e de expressar a tua admiração e a tua essa parceria, assim. Sim. Tu diz da cena mais específica de Pelotas ou no geral, assim, de Pelotas? Cara, de Pelotas tem muita galera aí que tá na caminhada junto, né? Eu curto muito o rap de Pelotas, acho um rap muito forte. Acho que a galera tá realmente um movimento bem expressivo, né? Com muita galera surgindo, a galera do Nas Rap, a galera do Em Rua, vários aí que estão vindo com força, o próprio Will, né? Que foi um cara que saiu da rua e tá num baita movimento, tá cada vez mais numa crescente. É difícil, a gente conversa muito. É nosso sócio. Nosso sócio. E outros aí, Poucas Sombras, o Lu, o Fio, a galera do CNR, né, que é uma galera que vem lá da antiga, que a gente tem que respeitar muito, né, o Guido, o Glauco, o próprio Misha, né, que também foi do movimento desde o início aí, os DJs, né, da cidade no geral, a Neguelô, o DJ Misha, o próprio Magrin, que não é daqui, mas tá sempre por aí. O Wagner, que é do também. O Wagner tá louco, Resistência, além de ser um baita brother. Beethoven também já botou muito som aí nas festas, outro cara que é um movimento de rua muito fortalecido, né? Tem muitos artistas massa, cara, gosto de vários movimentos aí, citando um estilo que às vezes é muito criticado, mas um estilo que eu gosto muito, uma banda que eu gosto muito, o próprio Sente o Clima, né, que é uma banda que está sempre produzindo, está sempre em movimentação, investe no som autoral, que eu acho uma coisa muito importante, né? E é uma banda isso aí que eu levanto muito, é uma banda que não é porque está fazendo um som mais swingado, um som mais dançante, que faz um som pobre, é um som bem rico, um som bem cheio de conteúdo, muito bem arranjado, muito bem pensado, né? Galera do rock aí, James Joyce, a galera... Freak Brothers. Freak Brothers, capaz que não, né? Os guris aí também estão no movimento desde a antiga. Tem muita gente, né, cara? Tem a galera do blues, o Alex, o César Lascano, que não é só do blues, toca várias coisas aí também. O Ícaro, é muita gente, cara. E das bandas no geral, assim, as bandas de reggae, né, meu? A Solo Fértil, o Reggae da Luta, né? A própria Believe, da qual honrosamente faço parte, e é até legal citar que eu era fã da banda já. E virou integrante. Virei integrante, então isso foi muito legal. Eu tinha ido em alguns shows já e ficado encantado, assim. Ironia do destino, ou não. Ou não. E, cara, no geral, assim, diversas Organic Groove, né, que tem um pedacinho da galera do Quital, né, tem muita gente boa aí. O Arquivo Rasta, que Arquivo Rasta, tá louco, tá com o baita Tom Neves e companhia, Tom Neves, o Black aí, que tá sempre no movimento. Né, a banda mudou um pouco, mas segue na resistência, uma banda muito expressiva também do reggae aí, uma das bandas mais antigas, se não a mais antiga da cidade. Bom, a Believing também não é novinha, que a gente falou de tempo, né? A Believing já vai para os seus 12 anos aí de estrada. É uma banda que tem uma caminhada longa aí. E, cara, tem muita gente, cara, que eu admiro o Juliano Guerra, já tive o prazer de trabalhar com ele também. Né, a própria Priscila também, que eu trabalho junto, curto muito o trabalho dela, talentosa pra caramba. Sim. E cara, vou cometer algumas gafes aqui, vou acabar não lembrando de todo mundo, porque... Mas só os principais. É uma cena muito grande, muito rica, né? A música híbrida aí, que tá numa movimentação de inovação da música, né? Uma expressividade totalmente inovadora, muito importante. E a Coma, exato. E até o fato de ter uma mina no vocal, no caso da Cook, que ela tem um trabalho artístico visual fantástico também, o próprio Vini, todos os guris ali. O Vini já tocou na Believe, né? Não sei se você sabe, o Vini tocou na Believe. Sim, tô sabendo. Grande amigo nosso, baita artista também. Pô, ali os guris também, baita som. Cara,
acho que se eu fosse citar todo mundo, ficaria aqui muito tempo, assim, mas tem muita gente, cara. As né? principais que eu lembrei, assim, porque também, como eu te falei, que eu devo acabar sendo indelicado aí, tem muita galera, né, do movimento underground do rock aí também, a galera da Post-Mortem, né, o Bruno Ayanha, que é um grande parceiro, já trabalhou com a Believing, guitarrista, arranjador. Os amigos da Suburban Stereotype. Com certeza, cara. Bandas que também não estão mais aí, a própria Central Park, faziam um rock na antiga. Eu não sei como é que tá Black Limousines hoje em dia, mas era um baita som também. Black até chegou a tocar com eles, que é a batera da Dinália. Tem muita gente, cara, tem muita gente boa fazendo som. Latríade, Maus Carros. Latríade, tá? Tem muita galera, cara. Latríade é uma galera que eu também tô sempre fortalecendo, né? Investe em som autoral, uma gurizada de coração gigante aí. A própria Solo Fértil, né, que tá com a gente, e acho que eu até já tinha citado eles. Sim. Cara, é uma galera massa. Só tenho a agradecer assim, de ter falando em gente da cena. O Celso, né, cara, Celso Krause tá aí, professor da guitarra, um cara que eu admiro muito, grande guitarrista, baita pessoa. E quanto aos espaços, incluindo este aqui, o que a gente está agora, o espaço da Arte da Nobelora, que isso aqui são espaços fechados, quanto os abertos, como piquenique, como sofá, como é que o que tu diria sobre eles, assim, da importância desses espaços para abrigar toda a cena, seja ela que vertente ela tenha, e ao mesmo tempo dar esse espaço, dar essa abertura para a cena? Cara, eu vejo uma coisa muito importante, assim, a questão dos eventos de rua, sabe? Porque eu vejo os espaços fechados, eles também interagem, também colaboram, mas eu vejo que os eventos de rua, eles conseguem atingir os públicos em outras proporções, né? Proporções diferentes, é uma coisa, como é mais aberto, a diversidade de público que acaba sendo atingida, a troca, é mais democrático. É mais democrático, é mais amplo, né? Sim. É mais, por exemplo, tu tá tocando, a gente mesmo já tocou algumas viradas culturais e alguns eventos aí. Que inclusive vai ter uma edição agora com a presença ilustre do Arnaldo Antunes. Nossa, cara, um grande cara. de reportagem. Um grande cara, né? Admiro muito o trabalho dele. Aí voltou os tribalistas, inclusive, né? Voltaram agora. É um trio ali incrível, né? Essa musicalidade muito rica. Por exemplo, a gente já tocou, a última virada cultural que a gente tocou com a Believing, é muito legal. A gente tocou no Largo do Mercado ali e observar que tem matéria de idoso, nossa também. Tem de idoso a criança, jovem, assim, uma mistura de público muito interessante. Isso é muito legal. Onde tu sente que a tua arte está sendo mais, está cumprindo o papel mais fortemente, assim. Então, esses eventos abertos, os próprios eventos de rua também de alguns locais da cidade, que fazem eventos de rua, né? Mesmo que sejam lugares fechados, mas fazem esses eventos de rua. Madeirinha, exato, essa galera aí que está sempre nesse movimento também é legal, porque também gira muita coisa, né? O próprio movimento que foi iniciado pelo Beiro aí, que é a galera do grafite, né? O Spray Suns, que é um evento fantástico. De grafite que tomou grandes proporções, cada vez tem mais gente, e a galera daqui também muito talentosa. Os murais estão cada vez mais bonitos, assim, com a criatividade a mil, assim. Então é muito massa, cara. E o lance dos espaços mais fechados, eu vejo muitos espaços culturais, né? Por exemplo, como o Daniel Belora, que a gente está aqui, que eu já vi apoiar diversos eventos da galera aí. Já participei de coisas aqui também. Outras casas... A nossa apoiadora cultural, a Quebra-Mar, ela está disponibilizando. Também está abrindo um espaço. Exatamente, isso eu achei interessante, porque antes não rolava, né? E os grupos começaram a assumir um papel de abertura para os artistas também, não só apoiar, mas abrir o espaço para fazer alguma coisa lá, né? Exatamente. Então isso é muito legal. Já se apresentaram ali até o vocalista do reggae, que é americano, Biafran Lion, se apresentou diversas vezes lá e formou uma parceria interessante com os guris. Agora vai para a terceira apresentação dele lá. Pô, que legal, que legal. Eu já vi, eu acompanhei o primeiro evento, infelizmente não consegui estar presente, que é uma coisa que acontece muito, né? Tu não vai lá no meu negócio, eu bato lá, não vai no meu, e um fica convidando o outro. Mas é que tem que ter esse compromisso. Exatamente, também, a gente se fala isso muito. Eu vou estar num show não sei aonde, eu vou estar viajando para não sei aonde. E eles ficam falando, não vou conseguir no teu, não vou conseguir. Mas sempre que a gente pode, a gente está colaborando, participando, né, com a presença, interagindo com esses eventos, né, com esses espaços. Então eu diria que o movimento de rua foi, como a gente falou também no próprio piquenique, do sofá na rua, né, são movimentos e espaços que se criaram
né? E estão se consolidando na cena artística e cultural de Pelotas e de fundamental importância. Certo, com certeza. Com certeza são fundamentais para que a arte possa ter força aí. E o curso de música a gente sabe que tem formado e forma muitos profissionais, até professores, músicos aí. E até recentemente nós entrevistamos artistas que já são atuantes da cena, entraram na faculdade, como o caso